Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson mais uma vez com o ensino fundamental no ano, aula de número 10 de geometria, somente com a resolução das questões que ficou faltando na aula anterior. Vamos lá? Estamos aqui, pessoal, para darmos continuidade ao nosso conteúdo de geometria, a atividade que se encontra na página de número 206. Já iniciamos as resoluções na aula anterior e nesta aula nós vamos dar continuidade a partir da questão de número 5, ok? A questão ela vem dizendo o seguinte: em cada caso, ok? Temos aqui a alternativa A e também a alternativa B. O perímetro dos polígonos semelhantes, em cada caso, calcule o perímetro das figuras semelhantes. Então, é uma questão onde o nosso objetivo não é provar que as figuras, ok, de cada alternativa são semelhantes. Já está sendo afirmado pela questão, é dado como hipótese. Então, eu tenho a certeza que essa figura é semelhante a esta. E esta outra é semelhante a esta, ok? Então, como nós já temos essa convicção, nós vimos, estudamos na aula anterior que se duas figuras são semelhantes entre si, vale a proporcionalidade, ok? Que nós podemos encontrar, formar a partir dos seus lados correspondentes. Como nós observamos, as duas figuras, ok? Ó, na alternativa A, elas estão praticamente com o mesmo formato. Então, identificar os lados correspondentes é muito simples. Por quê? Nós dá para entender que 10 é correspondente com 5, 6 é correspondente com x, z é o lado correspondente a 6,2 e y com 4. Não é simples? Da mesma forma na alternativa B. Como as duas figuras têm o mesmo formato, ou, melhor dizendo, estão organizadas da mesma forma, temos dois trapézios em pé, bem organizado. Então, nós sabemos que se está seguindo estas restrições, então nós sabemos que a altura de um é correspondente à altura do outro. A base superior menor é o lado correspondente à outra base superior menor. E a base maior, aqui, inferior, correspondente também à outra base inferior do outro trapézio. E por último, aquele lado que é oblíquo, que é inclinado, certo? 6 vai ser correspondente à medida y. Então, entender os lados correspondentes é muito simples. Agora, você precisa somente aplicar a definição que, se os lados são correspondentes, então nós conseguimos montar razões, frações, ok? Então, vamos lá. 10 é correspondente a 5, ok? Então, dá para nós termos essa expressão montada. 10 é correspondente a 5. Como já afirma na questão que as duas figuras são semelhantes, então eu posso colocar o sinal de igual. Por quê? Porque vai valer a proporcionalidade, certo? Que é uma proporção que, a grosso modo, nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. Logo, eu só preciso montar ou encontrar uma outra fração que tenha uma variável. Porque assim, realizando o meio pelos extremos, nós conseguimos encontrar o valor da variável. Quando eu olho para x, quem é o lado correspondente a x? Não é 6? Então eu vou montar uma fração com x e 6. Porém, no numerador, o 6 vem primeiro e o x vem depois. Por quê? Porque na primeira fração eu comecei escolhendo 10. E 10 é o valor da figura maior. Então o 5, como é da menor, a outra fração tem que respeitar esse critério. No numerador vai ter que ter o valor da primeira figura escolhida, certo? E no denominador, o valor da segunda figura escolhida. Se nós, por acaso, quiséssemos colocar 5 sobre 10, poderia, não tem problema. Só que como a gente iniciaria pegando 5, que é da figura menor, na outra fração o x tinha que ficar x sobre 6, porque teríamos que começar também pegando o valor da figura menor. É só para mostrar que a ordem para montar a razão não vai interferir, ok? Porém, se começa com uma, tem que começar também na outra. Vamos lá, fazendo aqui meio pelos extremos, ou, caso queira, simplificar, ou dividir direto. Isto é, quando é que a gente pode dividir? Quando a divisão é exata. Fica melhor para nós resolvermos. Como 10 dividido para 5 é 2,
Então eu posso substituir tudo isso por 2, ok? Então quando eu fazer meio pelos extremos, é como se ficasse 2, aí supõe que tem 1. Então vamos lá, x vezes 2. Isso implica 2x igual 6 vezes 1, 6. Daí nós temos que x é igual a 3, ok? Então, pessoal, valor da primeira variável encontrado, certo? Vamos lá, tem mais variáveis aí para nós determinarmos na alternativa A. Porém, como nós já entendemos que pegar 10 sobre 5 é bem fácil, mais simples, então vou continuar considerando 10 sobre 5 e procurar uma outra razão. Agora eu vou escolher o y. Quem é o lado correspondente a y? 4. Então vai ficar y sobre 4. Já vimos que isso aqui é 2. Quando eu fazer meio pelos extremos, então fica determinado que y é 8, certo? E por último, nós vamos encontrar agora o valor de z. Vamos lá? Mais uma vez, 10 sobre 5 vai ser igual. Cadê z? É correspondente a 6,2. Logo, tomando como base essa expressão sendo 2, então vai ficar z, 2 vezes 6,2 vai ficar. Implica dizer que z será igual 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 6, 12,4, ok? Então nós temos o valor de y, temos o valor de z. Porém, o valor das variáveis só é necessário para nós determinarmos o perímetro, porque para calcular o perímetro de toda e qualquer figura, nós precisamos conhecer todos os seus lados. Então, para achar o perímetro dessa figura, uma vez que x é 3, será 3 mais 5, 8. 8 com 4, 12. E 12 mais 6, 18,2 é a primeira resposta aqui da figura menor. E agora, para nós determinarmos o valor das outras duas variáveis, nós temos o valor de y é 8. O valor de z é 12,4. Então, quando nós calculamos o perímetro, nós podemos pensar em fazer o seguinte. Nós temos aqui 8 mais 6, 14. 10 com 12,4, 22,4. Então, se pegarmos 22,4 mais 14, nós teremos o valor correspondente a 36,4. Ok? Então, o perímetro da figura maior e também o perímetro da figura menor. Ok? Então, na alternativa B, o método de aplicação é o mesmo. Porém, nós vamos encontrar agora uma outra particularidade, isto é, vamos fazer através de um meio alternativo, ok? Porque nós já entendemos como é que funciona. O que é que funciona aqui? A proporcionalidade. Dizer que os lados são proporcionais é você entender uma coisinha só. Se a figura, a outra, se comparar, tem uma maior e outra menor. Então, se são semelhantes, como já está sendo confirmado, se nós temos a razão de semelhança, lembra da razão de semelhança? Que é encontrada quando nós fazemos a divisão dos lados correspondentes. Então, quando nós temos a razão de semelhança, se tu sabe que as figuras são semelhantes, tu tem a figura maior, quer achar o lado correspondente da menor, então pega a razão de semelhança e divide pelo lado. Se dá menor, tu quer ir para maior, pega a razão de semelhança e multiplica. Porque multiplicando vai dar um valor maior. E dividindo vai dar um valor menor. O que eu estou querendo dizer é, se você identifica a razão de semelhança, dava para nós identificarmos? Dava. Por quê? Porque nós tínhamos aqui 10 e 5, que são dois lados correspondentes, conhecido, não tem variável. Então, como já estava sendo falado na questão que são semelhantes, então, ó, 10 dividido para 5 é 2. Isto é, a razão de semelhança é 2. Então, significa que se tu for dividir qualquer outro lado correspondente, pegando o maior menos o menor, você vai ter a mesma resposta, porque a razão de semelhança é única. Isto é, nós encontramos o valor de y. Concorda? Não era 8? Quem é o lado correspondente? 4. 8 dividido para 4 também é 2.
12,4 dividido para 6,2 é 2. X é 3. 6 dividido para 3 é 2. Percebem? A razão de semelhança é a mesma. Então, ó, dividir para encontrar o lado menor. Se você entendeu que a razão é 2, eu posso usar ela para multiplicar. Ó. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6,2, 12,4. 2 vezes 4, 8. Então, para questões assim, em que já é afirmada a razão de semelhança, na verdade, que já é afirmado que as figuras são semelhantes, eu só encontro a razão de semelhança para nós calcularmos as coisas de uma forma mais rápida. Então, eu não vou montar a proporcionalidade na alternativa B. Nós vamos usar esse critério. Uma vez que nós encontramos, né, uma razão de semelhança, para ver se fica mais fácil. O objetivo é encontrar dois lados, ok? Dois lados que têm valores colocados que não tem variável. É justamente as duas alturas. Então, se eu encontro a razão de semelhança, que é 3,6 dividido por 2,4, essa divisão vai nos dar a razão de semelhança, assim como foi na questão anterior. Quando eu faço essa divisão, eu tenho, elimina a vírgula aqui, né? Tem que andar junto. É a mesma coisa de ficar 36 dividido para 24. Simplificando por 2, o que nós temos? Nós temos que a expressão ainda pode ficar 36 dividido para 2 vai ficar 18. 24 para 2 fica 12. Dá para nós ainda emendarmos direto agora. Pense aí na simplificação por 6. Vamos lá? 18 dividido para 6 é 3. E 12 dividido para 6 é 2. Então, ou você usa a forma fracionária, ou caso queira dividir, não tem problema. Quanto é 3 dividido para 2? É 1,5, ok? Então, tem dois meios alternativos. Então, você já entendeu aqui, ou na verdade já encontrou a razão de semelhança. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a razão de semelhança, ok? Ó, x e 2,8. Então, eu tenho a menor. Para ir para maior, eu faço o quê? Multiplicar. Da maior para menor, nós fazemos o quê? A divisão. Então, vamos lá. Então, quando nós pegamos 1,5 vezes 2,8, isso é a mesma coisa que 4,2, ok? 4,2. Então, ó, sem precisar montar aqui ou realizar a proporção. Vamos lá, como é que nós vamos achar o valor de y? Olha o valor de y. Quem é o lado correspondente? É 6. Está faltando o menor. Para vir para o menor, não multiplica, divide. Então, 6 dividido por 1,5 vai dar quanto? 4, ok? Então vamos lá, só está faltando o valor da variável z. Z está aqui no pequeno. Então 9 dividido por 1,5, isso é igual a 6. Então, para concluirmos a alternativa B, só é suficiente nós pegarmos agora, adentrarmos para determinarmos o perímetro. Vamos lá? O perímetro 1, vou chamar o perímetro 1 nesse caso, da primeira figura. O que nós temos? Nós temos 2,8 mais 2,4 mais 10, ok? Mais 10. Então vamos lá, nós temos aqui, ó, 12 foi 1, 10 com 5, 15,2 é o resultado dessa figurinha aqui, ok? É o perímetro que estava sendo pedido, procurado. Agora, para determinarmos o segundo período, ou o segundo perímetro, nós temos aqui 9 com 6, 15, certo? 15, então nós temos 15, o que mais? 3,6 com 4,2 dá 7,8, ok? Quando a gente soma isso, o segundo perímetro será, quanto é 15 mais 7? 22. Então, 22,8 é o perímetro da figura maior, 15,2 é o perímetro da figura menor, ok? Então, essa foi a questão de número 5. Estamos agora com a questão de número 6, que, para resolver, nós precisaríamos entender a fundo a primeira questão. Ou, na verdade, a primeira questão da aula de hoje, questão de número 5.
A questão de número 6 está dizendo o seguinte: com base nos dados da atividade anterior, determine a razão entre os lados correspondentes e a razão entre os perímetros das figuras. Se você olhar a razão ali, nós já entendemos que na alternativa a razão deu 2, concorda? Então a razão deu 2 e na alternativa B deu 1,5. Se você fazer a divisão entre os perímetros, também vai dar 2, também vai dar 1,5. E no final pergunta, o que você observa? Nós observamos, nos dois casos, mencionamos que a razão é a mesma para todos os lados correspondentes. Então é só isso. Questão de número 6 está aí resolvida. Questão de número 7, que vem dizendo o seguinte: duas figuras têm perímetro de 12 centímetros, certo? E 20, respectivamente. E os ângulos internos respectivos, eles são congruentes, ok? O que é que nós podemos concluir com isso? Na alternativa A vai dizer o seguinte: podemos afirmar que duas figuras que satisfazem essas condições sempre são semelhantes? Então, vamos lá. Nós temos na alternativa A que a resposta vai ser não. Por quê? Porque lembra que já estamos mencionando em aulas anteriores, desde do início do conteúdo acerca de figuras semelhantes. Ângulo não é um critério de semelhança, pessoal. Então não é porque está dizendo que duas figuras têm ali ângulos respectivos, correspondentes, congruentes, que eu vou afirmar que as duas figuras são semelhantes, ok? O que quebra a alternativa A é exatamente essa palavra bem aqui, sempre, ok? Que está dizendo que se tiver, ok, ângulos congruentes consecutivos, ou na verdade, correspondentes, respectivos, então sempre são semelhantes. Não, tem caso que acontece, só que tem caso que não. Então, essa palavrinha sempre é o que torna a alternativa A falsa, ok? A resposta é não. Na alternativa B, o que é que nós temos na alternativa B? Dê um exemplo de duas figuras que tenham essas características e sejam semelhantes. Tá vendo? É por isso que eu disse que na alternativa A tem casos que acontecem, só que não é sempre. Porém, vamos aqui pensar em um exemplo que acontece. Vamos considerar um quadrado, tá ok, pessoal? Um quadrado pequeno e um quadrado um pouco maior, tá certo? Se eu considerar um quadrado menor e dizer que cada lado mede 3 e cada lado do quadrado maior mede 5, então nós sabemos que o perímetro do quadrado menor vai ser 3, né? 4 lados, 3 vezes 4, 12. E da figura maior, como o lado é 5, 5 vezes 4 é 20, significa dizer que, o perímetro deu 20, 12 do primeiro e 20 do segundo, idêntico. Então, dizer que os perímetros é 12 e 20 e os ângulos internos congruentes correspondentes, não significa dizer que é semelhante, porém nesse caso é. Porque quando o quadrado, todos os ângulos internos são retos, concorda? São o quê? Medem 90 graus. Perímetro batendo, ângulos congruentes batendo. Então na letra B está aqui, qual são o exemplo? Dois quadrados, um com lado 3 e o outro com lado 5, tá ok? Na alternativa C, está querendo agora um exemplo em que as características não são semelhantes. Não pode acontecer. Na B eu escolhi um que acontece. Na alternativa C, eu posso ainda continuar com um quadrado em que todos os lados medem 3 e depois escolher um retângulo, pessoal. Para o retângulo, nós temos que pensar somente que o perímetro tem que dar 20, tá ok? Eu posso considerar os lados opostos 4, porque esse lado é idêntico a esse. Lados opostos no retângulo têm a mesma medida. E o lado maior, o comprimentozão, vou colocar como 6. Então, é 6 embaixo e 6 em cima.
Para o quadrado, já vimos pela alternativa B que o perímetro é 12. E o perímetro para esse retângulo vai ser 20. Então temos aí 12 e 20, duas figuras, porém dá de ver que elas não são semelhantes, ok? Agora, quando você olha para a alternativa D, está dizendo o seguinte, que condição adicional significa dizer que está faltando alguma coisa. Que condição adicional é necessário impor para que as duas figuras sejam semelhantes? Qual é? É nós lembrarmos que são duas condições, as dos ângulos correspondentes congruentes, e o que está faltando? É os lados correspondentes serem o quê? Proporcionais. Não é verdade? Tem que ser proporcional. Então você coloca aí, lados correspondentes proporcionais. Escreva aí bonitinho e aí tá feita a alternativa D. É por isso que lá na C, por que a C é um exemplo de que não é semelhante? Porque os lados não serão proporcionais. Porque o lado do quadrado, ó, esse aqui, esse ladinho aqui é 3. Esse aqui vai ser 4. Se nós pegarmos 3 sobre 4, é uma proporção pelos lados correspondentes. Quando eu pego o lado superior aqui, que é 3 também, o outro lado superior vai ser 6, então 3 sobre 6. São duas frações diferentes, então não há proporção. Não há essa correspondência da proporcionalidade com o lado. Então a alternativa C, um exemplo que não é semelhante. Na B, é um exemplo que é semelhante. Se você imaginar a proporção ali entre os lados correspondentes, vai acontecer. Vai ser verdadeiro, ok? Então essa foi a questão de número 7. E aí, pessoal, estamos nos encaminhando para a conclusão de mais uma aula, certo? Acerca ali de figuras semelhantes. O próximo conteúdo será ali sobre a propriedade de polígonos semelhantes na página de número 207, ok? Porém, teremos um intervalozinho aí para fazermos uma atividade de revisão, justamente para que nós possamos realizar juntos, ok? Vocês, na verdade, irão estar realizando uma atividade avaliativa, ok? Então a revisão vai ser de suma importância e aguardo todos. Grande abraço e até a próxima.